Olá, eu me chamo Eduardo Rodrigues e fui orientado pelo professor Jair Donadelli para o projeto de iniciação científica sobre métodos probabilísticos em SAT. Um conceito que estudamos foi o de transição de fases. As noções desse conceito se originam na física e muitas das ideias matemáticas para seu estudo vieram da física estatística. Esse conceito se refere à mudança, em geral rápida, entre a ocorrência e a não ocorrência de um evento, à medida que algum parâmetro subjacente varia em relação a um limiar. Agora, considere a transição de fase no problema SAT. A quantidade K de literais por cláusula é fixa, enquanto a quantidade N de literais pode ser feito arbitrariamente grande. Como o número M de cláusulas é em função do número de literais, queremos M' em função de N, tal que, quando a quantidade de literais N tende ao infinito, se M é muito menor que M', a forma aleatória é quase certamente satisfazível. E quando M for muito maior que M', a forma aleatória quase certamente é insatisfazível. Ou seja, queremos o limite inferior e superior quando n tende ao infinito, que determina que a probabilidade de uma forma booleana ser satisfazível é 1 se a constante c for menor que o limite inferior, ou 0 se a constante c for maior que o limite superior. O limite superior foi obtido de modo direto da probabilidade de existir pelo menos uma valoração que satisfaz a fórmula, que a partir de uma constante c, a probabilidade de existir tal valoração tende a zero, quando o número de literais tende ao infinito. Para o limitante inferior, vamos usar um algoritmo e a ideia de gerar uma forma booleana KCNF aleatória, com n variáveis e m cláusulas, sorteando cláusulas de modo aleatório e atribuindo aleatoriamente k literais para cada cláusula da forma, a cada passo do algoritmo. O algoritmo basicamente atribui um valor verdade para um literal aleatório na cláusula aleatória mais curta em cada passo, ou seja, que possui o menor número de literais, retirando essa cláusula da forma e excluindo o literal sorteado nas cláusulas em que ele aparece negado, até que todas as cláusulas sejam excluídas, o que torna a fórmula satisfazível, ou até quando houver uma cláusula com zero literal, o que torna a fórmula insatisfazível. Suponha que o algoritmo SC, em algum passo T da execução, gere uma cláusula com complemento zero, ou seja, que falhe em descobrir uma valoração que satisfaça a fórmula dada. Isso quer dizer que no momento t-1 havia pelo menos duas cláusulas com complemento 1, uma cláusula na qual o algoritmo tornou o literal verdadeiro e a outra cláusula em que ocorre a negação do literal, que foi valorado como falso, tornando assim uma cláusula de complemento zero. Temos que pelo lema que essas duas cláusulas não possuem complemento 1 ou 2 por muitos passos com probabilidade que tende a 1. Neste trabalho, mostramos como definir um limite superior para o limiar pelo método probabilístico de primeiro momento, e mostramos como definir um limite inferior para o limiar utilizando um algoritmo. Agora a pergunta é, se é possível termos melhores estimativas de modo a reduzir os limites superior e inferior para se obter um limiar mais preciso, ou seja, um ponto mais próximo onde os limites se convergem ou sejam iguais. Usando o método do segundo momento, sabemos que essa diferença pode ser reduzida utilizando esses limites para se aproximar de uma constante RK, que delimita a satisfazibilidade da forma aleatória.